1817, durante a Guerra pela Independência, no que hoje é a Colômbia, chamava-se Nova Granada, uma mulher, no dia 14 de novembro, foi fuzilada na praça pública de Bogotá. Esta mulher se chamava Policarpa Salavarrieta e tinha um apelido Pola. Ela costurava nas casas de famílias ricas ligadas aos realistas. Realistas são aqueles que defendem a Espanha. E ela ouvia as informações sobre número de soldados, onde é que eles estavam, e ela passava essas informações para seu noivo. Ele acaba sendo preso, ela é presa, depois ela é julgada e fuzilada. Ela, o noivo e mais 7 homens. Então são 9 pessoas que são fuziladas, ela é a única mulher. A imagem que você tem é de homens lutando, tem as grandes figuras, o Bolívar, San Martín. E a historiografia, não apenas brasileira, mas hispano-americana, deixou as mulheres completamente de lado. Houve uma grande mudança na maneira de olhar a história, de olhar a participação das mulheres, de olhar as mulheres na história, depois dos movimentos feministas. O historiador acabou sendo levado, acabou pensando que era preciso encontrar um lugar mais efetivo, mais constante das mulheres na história. Você tem casos em que as mulheres se vestiram de homem para serem soldados na guerra. Você tem mulheres que tinham dinheiro e que, por exemplo, financiaram, como se diz em espanhol, a prensa, quer dizer, a gráfica para fazer folhetos, para fazer panfletos pela independência. Você tem mulheres, muito comum, o papel da mensageira, que, na verdade, é a espiã, é aquela que vai buscar notícias das forças, no caso das forças espanholas, para trazer para aqueles que haviam se rebelado. Afirma-se que a bandeira do Chile foi pensada por uma mulher também, Javiera Carrera, aqui no Brasil. A gente tem uma visão da independência brasileira como uma independência que foi uma passagem bastante tranquila, sem combates. Mas isso não é o que acontece na Bahia. Porque na Bahia o general Madeira não reconheceu a independência do Brasil, se armou e lutou pela manutenção do poder da metrópole portuguesa. E é nesse quadro que aparece a figura de uma mulher, Maria Quitéria de Jesus, nascida numa pequena cidade do interior da Bahia e que decide que ela vai participar, que ela quer ser soldado e participar dessa guerra. Ela corta os cabelos, pede para a irmã as roupas do cunhado e ela se apresenta como soldado. No começo ela não é descoberta e ela inclusive participa de algumas batalhas. E depois ela é descoberta. Ela é descoberta e ela foi bastante homenageada em vida. Ela vai ao Rio de Janeiro. Em 1823, Dom Pedro I a condecora com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Ela também recebeu mudou de patente, recebe a patente de alferes. No caso brasileiro, eu penso, além da Maria Quitéria, na Bárbara de Alencar, que participou da Revolução Pernambucana de 1817. No México, a Josefa Domingues, não é? A mulher do corregedor de Querétaro, que foi responsável justamente por avisar o hidalgo que a conspiração havia sido descoberta. Eu penso na Leona Vicário, também no México, que teve uma participação ativa durante a luta. Ela tinha dinheiro, comprou as gráficas para serem publicados os textos e depois da independência continua a participar da política. A famosíssima Manuela Sáenz, nascida em Quito. A Juana Azurduy de Padilha, a boliviana, que é uma mulher comandante de uma guerrilha. Então, você tem muitas histórias de mulheres verdadeiramente envolvidas nessas lutas.